E aí, meu caro aluno, veja só, que bom agora convidar você para aquela revisão bacana, onde nós vamos rever, né, aquelas velhas nomenclaturas dos alcenos, dos alcinos, incluir alguns casos dos alcenos também, para que você possa ter sucesso aí na sua atividade de sala. Vamos lá, então? Olha aí, então. Nós vimos que a nomenclatura oficial de UPAC, independente da função, nós temos que conhecer o prefixo, que corresponde ao número de carbono presente no composto. O infixo, se só é ligação simples, é AN. Se tiver dupla, é EN. Se tiver tripla, é IN. E o sufixo, como é hidrocarbonetos, não, vai terminar sempre com O, tá bom? Sendo assim, olha, prefixo é a parte inicial que indica o número de átomos de carbono presente na molécula ou no composto orgânico, né? Já o infixo, ele indica o tipo de ligação entre os átomos de carbono, né? Que pode ser o AN, pode ser N ou pode ser IN, dependendo se for ligação em simples, ligação dupla ou tripla ligação. E agora o sufixo, né, mais uma vez, é parte final que indica o grupo de substâncias a que o composto pertence. Nós estamos falando de quê? Nós estamos falando dos hidrocarbonetos. Tudo bem? Agora, para os alcenos, veja bem, se você lembra, né? Cenos, N, para os alcenos de cadeia aberta, quer dizer, não ramificada. Nós vamos utilizar o prefixo, que corresponde ao número de carbono, mas o infixo será sempre N. Por quê? Por causa da saturação, por causa da tripla ligação. E o sufixo, o O, que é hidrocarboneto. É preciso enumerar os carbonos da cadeia para indicar, olha só, para indicar onde está a dupla ligação, que é ela que predominantemente baseia, quer dizer, dá o norte para o aluno numerar a cadeia carbônica. E aqui nós temos o caso desse alceno com 4 carbonos, e estamos dizendo que este é o carbono número 1, por que o carbono número 1? Porque é o carbono que indica exatamente que ali mais próximo está a dupla ligação, caracterizando, portanto, o alceno. Então, aí nós temos o but, um N, 4 carbono, dupla ligação no carbono 1, N porque é um alceno e O porque é hidrocarboneto. Já os alcinos, a gente vai seguir o raciocínio similar. Lembrando, o prefixo é o número de carbono, o composto, IN, porque vai ter tripla ligação, O, por quê? Porque é o hidrocarboneto. A numeração deve começar, olha aí, a partir da extremidade mais próxima da tripla ligação. Sendo assim, olha aí esse hidrocarboneto aí com 4 carbonos mais a tripla ligação. E está a partir de quê? Do primeiro carbono. Então, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, chegando a ser o quê? O but 1 IN. Valeu? E nada melhor agora, para que você não esqueça, nós temos aqui, só para relembrar, que os alcanos é quando apresenta característica cadeia aberta com ligações simples. E a forma molecular, CnH2n mais 2. Os alcenos que têm cadeia aberta mais uma dupla ligação, forma molecular, CnH2n. Ou fórmula geral, né? A fórmula geral que leva à fórmula molecular. E os alcinos apresentam uma tripla ligação entre os átomos de carbono, caracterizando, portanto, a fórmula geral CnH2n-2. Só lembrando, sempre que uma ligação acontece a mais entre os carbonos, cada carbono deixa de ter o hidrogênio. E aí, 2 carbonos, consequentemente, diminui o número de hidrogênio. Valeu? Desejamos a você sucesso na atividade de sala, porque já voltarei para fazer os devidos comentários. Tá bom? Boa sorte na atividade de sala, meu caro aluno.
E aí, meu caro aluno, agora convido você a ficar de olho no comentário da atividade de sala. Tá joia? Se você acertou, parabéns do professor Almeida. Se você errou, fique ligado, porque você está aprendendo, você é estudante, e com certeza entenderá qual será a resposta correta. Vamos lá então agora? Fica de olho aí, porque nós estamos diante do comentário da atividade de sala. E nessa questão de número 1, nós temos que os alcenos são hidrocarbonetos de cadeia carbônica acíclica, quer dizer aberta, e alifática, quer dizer fechada, porém não aromática, insaturada, porque tem dupla ou tripla ligação com uma única dupla, tá vendo? E é homogêneo, quer dizer, só tem átomos de carbono. Então é importante essa informação, hein? Insaturado com uma única dupla ligação e homogêneo, quer dizer, só tem carbono na cadeia. Carbono e hidrogênio. Agora, o hidrogênio complementa os carbonos, mas a cadeia principal é só carbono. E assim sendo, sobre as propriedades dos alcenos, é correto afirmar que letra A, os alcenos com cadeias com 2 carbonos são líquidos. Letra B, assim como os alcanos e alcenos são muito abundantes na natureza. Letra C, o mais simples dos alcenos é o eteno. Letra D, alcenos com 5 a 16 carbonos são gasosos. Letra E, existem somente por síntese em laboratório, não sendo encontrado na natureza. Qual a resposta correta? Veja só. Olha o que nós falamos. Lembra que nós perguntamos ou falamos que o eteno é o primeiro composto alceno da série por causa da necessidade da dupla ligação entre 2 carbonos. Não foi isso mesmo? Logo, alternativa C. Por quê? Porque os alcenos se apresentam na natureza da seguinte forma. Os de cadeia normal, de 2 a 4 carbonos, eles estão sempre na fase gasosa, quer dizer, são gases. De 5 a 16 carbonos, eles são o quê? São líquidos. Agora, acima de 17 carbonos, eles são sólidos, desde que tudo na temperatura ambiente. E ao contrário dos alcanos, os alcenos são muito raros na natureza. Não existem com facilidade. Então, esperamos que você tenha compreendido aí as propriedades referentes aos hidrocarbonetos alcenos, aqueles que têm uma dupla ligação e que apresenta a fórmula geral CnH2n, quer dizer, o número de hidrogênio, o dobro do número de carbono. Na segunda questão, na questão 2, olha, tá bom? Sobre massa molar, nós aprendemos isso no primeiro ano. Nós utilizamos cálculo de massa molar das concentrações da solução lá no segundo ano. E agora nós estamos aqui, de volta no terceiro ano, utilizando, olha só, o conhecimento de massa molar, hein? Quando eu falo massa molar, porque a unidade é gramas por mol, né? Então, falando nisso, qual é a massa molar em gramas por mol do alceno que apresenta 3 átomos de carbono na molécula? E aí, meu caro aluno, você lembra que? Qual é a fórmula geral dos alcenos? Se ele tem 3 carbonos, quantos hidrogênios ele tem? Então, C3H6. Quanto vale a massa molar do carbono? 12. Quanto vale do hidrogênio? 1. Aí fica fácil você verificar a massa molar do propeno, né? Que é exatamente aquele que tem 3 átomos de carbono.
Será que quando você calculou, você encontrou? Letra A, 26 gramas por mol. Letra B, 28 gramas por mol. Letra C, 42 gramas por mol. Letra D, 44 gramas por mol. Ou letra E, 46 gramas por mol. Lembre bem, para você responder a essa questão, nada mais importante seria você não esquecer a fórmula geral dos alcenos, né? Alcenos você tem o quê? CnH2n. Então, C3H 2 vezes 3, que vai me dar exatamente C3H6. E para achar a massa molar, você lembra da água? A água, o hidrogênio vale 1, o oxigênio 16, H2O. Então, 1 vezes 2, mais 16 vezes 1, que deu 18 gramas por mol. E esse alceno de 3 carbonos, cuja forma molecular é C3H6. Então, qual seria a resposta correta? Logo, você ia ver o quê? Olha lá, que coisa linda, né? Por que 42 gramas por mol? Vamos lá no comentário agora? Olha lá. Alternativa C. Fórmula geral, C3H. 2 vezes 3, 6. Assim teremos o que eu falei. A forma molecular desse alceno com 3 carbonos, C3H6. Agora eu pergunto, e a massa molar? Quantos carbonos eu tenho? 3 carbonos, então 3 vezes 12 por carbono e 6 vezes 1 para o hidrogênio. Totalizando, no geral, a massa molar do propeno, 36 mais 6, 42 gramas por mol. Que legal, né, meu caro aluno? Então, você tem que ter um embasamento. Veja só, nós fomos buscar conhecimentos que você adquiriu no primeiro ano e no segundo ano. Agora, com dados do segundo ano, com dados do geral, olha aqui você agora conhecendo a massa molar do propeno. Beleza? Mas fique tranquilo, porque nós teremos mais questão para comentar para você. Tá joia? Vamos nessa então? Olha só. Nós temos aqui essa questão que foi abordada do Enem de 2012. E no enunciado dizia o seguinte: em uma planície ocorreu um acidente ambiental em decorrência do derramamento de grande quantidade de hidrocarboneto que se apresenta na forma pastosa na temperatura ambiente. Daí, um químico ambiental, ele utilizou uma quantidade apropriada de uma solução de paradodecil, benzeno sulfonato de sódio, que é um agente tensoativo sintético utilizado para diminuir os impactos desse acidente. A ação desse químico, quer dizer, essa intervenção produz resultados positivos para o ambiente. Por quê? Olha só. Agora vamos lá na letra A. A pergunta era: essa intervenção, quer dizer, a ação dessa substância paradodecil, benzeno sulfonato de sódio, resultado positivo ao ambiente, justificando por quê? Qual a alternativa que justifica positivamente essa ação? Letra A. Será porque promove uma reação de substituição do hidrocarboneto, tornando menos letal ao ambiente, quer dizer, menos agressivo? Letra A.
A hidrólise do paradodecil-benzeno sulfato de sódio produz energia térmica suficiente para vaporizar o hidrocarboneto. Letra C. A mistura desses reagentes provoca a combustão do hidrocarboneto, o que diminui a quantidade dessa substância na natureza. Letra D. A solução de paradodecil-benzeno sulfonato de sódio possibilita a solubilização do hidrocarboneto. Ou a letra E, que diz que o reagente adicionado provoca uma solidificação do hidrocarboneto, o que facilita a sua retirada do ambiente. E agora, meu caro aluno, a expectativa é: qual a alternativa correta você deve ter assinalado, considerando que isso é uma questão muito importante, que é uma questão utilizada no Enem. Então, sendo assim, fique ligado, porque se você acertou a letra D, onde a solução do paradodecil-benzeno sulfato de sódio, ele possibilita a solubilização do hidrocarboneto e, consequentemente, o impacto ambiental naquele meio torna-se menos agressivo. Então, parabéns para quem acertou marcando a letra D, e os demais, com certeza, agora esclareceu mais as dúvidas que você tinha quanto ao conteúdo abordado nesta questão, não é? Vamos apenas agora para o quê? Para o nosso comentário dizer que o paradodecil-benzeno sulfato de sódio, ele apresenta, olha só, isso é a substância que foi adicionada, né? Ele é um tensoativo, parecido assim com aqueles que utilizam lá nos detergentes, que quando coloca misturado na água, consegue separar os componentes da sujeira e tal, e tal, e tal. Então, ele apresenta em sua fórmula estrutural uma parte que é hidrofílica, polar, e uma parte que é hidrofóbica, apolar. Como os hidrocarbonetos são compostos apolares, ocorrerá a solubilização desses, provocando diminuição, impacto deste ambiente. Então, é exatamente, meu caro aluno, o que acontece com os desinfetantes, detergentes em geral. Porque as gorduras, as sujeiras que tem no meio, e aí você usa o detergente, porque o detergente, eles têm aí na estrutura uma parte polar e outra polar. Nós vimos isso no primeiro ano, polaridade das moléculas. E a água é uma substância com molécula polar. H mais O menos. Então tem uma polaridade. E as substâncias polar se dissolvem em substância polar. Apolar e apolar. Como essa substância ela tem parte polar e apolar, hidrofílica, hidrofóbica, considerando, portanto, uma substância, tá bom? Que ela tem essas duas características. Logo, diante do vazamento de petróleo, digamos assim, ou da presença do petróleo naquele ambiente, solubilizou, quer dizer, as moléculas do hidrocarboneto se quebraram, diminuindo a presença desse hidrocarboneto no ambiente, consequentemente diminuindo a agressividade, ou seja, o impacto ambiental naquele meio. Então, é assim que a gente conhece as substâncias que atuam inibindo a ação agressiva de outras substâncias. Beleza? Então, eu, caro aluno, muito obrigado pela sua participação nessa aula e fique ligado porque teremos mais aula pela frente. Valeu?